Oi, quarto ano, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Hoje é aula de português. Entramos aí na unidade 16, tá? Uma unidade aí que vem falando sobre a arte de representar, então de encenar. Então, quem não gosta, né, de teatro, de encenar, infelizmente a gente não pode fazer, né, as encenações porque estamos em casa, mas aí a gente vai, né, ler. Eu quero que vocês leiam a partir da página 60, literatura encenada, cena 1, aí vai passando algumas páginas, na 64 já tem a cena 2, e aí também a cena 3. Então, é uma história, a gente sabe que todo teatro, né, vem de uma história, cada personagem fica com uma fala, e é bem interessante. Então, aqui a gente tem, né, o Alto do Sapo Mágico. Então, é interessante a gente ler? Porque a gente depois vai fazer aí as interpretações desse texto. Só que hoje, eu vou ficar com vocês falando um pouco, né, sobre o momento de ortografia. É uma coisa que vocês já conhecem muito, que são aí as palavras escritas, né, com M, tá? E com N, tá certo? E o emprego aí dessas letras, M e N. Como é que a gente escreve as palavras, né, com M e N? Será que tem dúvida nisso? Será que surge alguma dúvida? Com certeza. Então, tem algumas palavras aí, na página 66, acompanha comigo. Tem aí, ó, simpático, pombinha, mundo, aconteceu, confuso e convite. Então, em sua opinião, essas palavras elas podem causar dúvida na escrita? Com certeza, a gente sabe que a língua portuguesa, ela é uma língua assim que a gente tem que prestar bem atenção, porque tem muitas regras, tá? E pode aí surgir alguma dúvida, tá bom? Mas como é que a gente sabe? Simples, através dessas regras, a gente consegue aí saber. Então vamos lá. Copie as palavras da lista e separe-as. Então vocês vão separar simpático, né? A gente sabe que o M, tá? No final da sílaba, ele não pode ficar sozinho, ele tem que ficar junto, né, com a sílaba. Então, simpático seria, tá aqui, sim, né, pá, ticó. Então, o M aqui no finalzinho da sílaba, tá? Ele não pode ficar sozinho e também não pode ficar aqui junto do pá. Não pode, tá? Então, claro que é uma regra aí da nossa língua portuguesa, tá certo? Então, vocês vão fazer isso. Vão primeiro aí copiar, depois separar, tá certo? Então, vamos lá. Preste atenção. Logo aí abaixo tem assim, nessas palavras, o M aparece antes das letras, aí vocês vão dizer, simpático, aparece, a palavra que eu coloquei aqui, aparece antes das letras P e B, D e T ou F e V? P I B. Isso é uma coisa que a gente já viu há muito tempo. Toda palavra, né, escrita com M, ela vem antes de P e B. Então, como vocês viram aqui, ó, simpático, existe um P aqui. Então, antes do P, a gente não pode dizer simpático com N. A gente diz simpático com M, porque antes de P e B, no final da sílaba, se escreve M, tá certo? Então, vamos lá. Qual palavra mais tem aqui escrita com M? Pombinha. Olha aqui o B, tá certo? Então, pombinha. Olha só o B aqui. Então, antes do B, P e B, se escreve M. É uma coisa que vocês já sabem há muito tempo. Então, vamos lá. Nessas palavras, o N aparece antes das letras. Aí, vocês vão colocar. Quais são as letras dessas palavras em que o N, né, aparece antes de quais? Quais letras? Então, a gente tem aqui mundo, a gente tem aconteceu, a gente tem confuso e convite. Então, elas aparecem aí, ó, antes de D e T, e F e V. Então, toda palavra em que no finalzinho da sílaba aí aparece um N, elas com certeza vêm antes de quê? De D e T, F e V. Muito fácil.
Existe algum modo de saber se a palavra é escrita com M ou com N? Sim. A letra M em final da sílaba vem sempre antes de P e B. Essa é a resposta. É o que eu já venho falando aqui. Então, é muito fácil. Vocês vão fazer aí a página 67. Completa as palavras com M ou com N. Ah, é muito fácil. Sei que vocês vão acertar. Entrevista. Tem um antes aí da gente colocar M ou N, tem um T. Então, se tem um T, a gente escreve com N. Muito fácil. Vamos lá ver outra. Importante. Ah, importante tem um P. Então, antes de P e B, a gente coloca quem? M. Certo? Então, muito simples. A gente vai ficar por aqui. Eu só vou falar para vocês que na página 67 já tem sobre as figuras de linguagem. Vocês já viram muito falar sobre isso, mas a gente vai estudar mais 4 figuras de linguagem que a gente não estudou antes, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Então, na página 67, vocês já podem fazer esse momento de gramática, porque é simples. Ó. Você se lembra do que estudamos sobre as linguagens conotativa e denotativa? Então, vamos lá. Linguagem acontece quando fazemos o uso do sentido diferente daquele que uma palavra ou expressão usualmente tem. Então, aquela questão de conotação e denotação. Qual é a linguagem que acontece quando a gente usa um sentido diferente, né, da palavra própria, dita, da palavra real? Claro que é a conotativa. Então, vocês só iam colocar isso, tá? Linguagem conotativa. Acontece quando fazemos o uso de um sentido diferente daquele que uma palavra ou expressão usualmente tem. E a denotativa já é essa que acontece quando fazemos o uso aí de uma palavra ou expressão em seu sentido próprio. Então, no primeiro ponto, conotativa. No segundo ponto, denotativa. E aí a gente vai iniciar na próxima aula essas questões aqui, tá? De comparação, metáfora, personificação e hipérbole. Então já vai dando uma olhada, já lê aí, tá certo? Que na próxima aula a gente faz isso, tá bom? Então essa foi a nossa aula apenas sobre palavras, né, com M e N, tá certo? E na próxima aula, hoje a gente vai tirando dúvidas, tá bom? E na próxima aula a gente ver essas figuras aí de linguagem, tá bom? Então, um abraço, até lá, tchau!